Ok, irmãos, vamos continuar a nossa análise no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós estamos aqui no capítulo 4 analisando inicialmente os versículos de 1 a 12. E deixe-me só lembrar a vocês o esboço aqui e onde a gente se localiza, certo? Então, nós já vimos até aqui, nós vimos que os 3 primeiros capítulos dizem respeito às recomendações e explicações pessoais, onde o apóstolo Paulo ele motiva os seus leitores ao mesmo tempo que ele se defende. Tudo isso girando em torno das perseguições que estavam acontecendo em Tessalônica. Agora, no capítulo 4, nós entramos na parte em que o apóstolo Paulo trata de instruções e exortações práticas. Lembre-se, no final do capítulo 13, o apóstolo Paulo menciona algumas deficiências dos tessalonicenses que ele desejaria trabalhar quando fosse lá, para que eles se encontrassem santos na vinda de Cristo. Sobre essas deficiências, o apóstolo Paulo vai tratar agora. Certamente elas foram trazidas, foram relatadas por Timóteo quando ele se encontrou com Paulo vindo de Tessalônica. Então, o que nós percebemos é que essas deficiências dizem respeito ao comportamento da igreja e também em relação à vinda do Senhor. O apóstolo Paulo, então, ele vai tratar a respeito dessas questões de conduta dentro da igreja e relacioná-las e explicá-las também à luz da questão da vinda do Senhor, certo? Então, o capítulo 4, ele começa aqui falando sobre um correto relacionamento com os demais da igreja, e ele vai voltar a tratar sobre isso depois, pois a partir do versículo 13 do capítulo 4 até metade do capítulo 5, o assunto vai ser a vinda do Senhor, ok? E então o apóstolo Paulo retoma a questão do relacionamento com os demais. Então aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 12, este é o assunto, o correto relacionamento com os demais. Então, indo aqui para o nosso texto, esse texto nós já vimos na aula passada, então vou só recapitular aqui. Lembre-se que aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz, finalmente nós vos rogamos, ele está então dizendo que em conclusão ao que ele falou anteriormente, ou seja, já que o apóstolo Paulo é digno da atenção deles, já que o apóstolo Paulo teve a sua defesa, o seu ministério garantido diante deles, ele vos roga, certo, que eles continuem progredindo ainda mais. Então, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele elogia porque eles receberam a palavra ensinada por Paulo e sua equipe. Agora Paulo quer chamá-los a progredir ainda mais. Por isso é que nós entendemos que toda essa parte o apóstolo Paulo vai tratar a respeito do progresso da santificação, ok? Então nós entramos aqui no versículo 3 do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo afirma isso categoricamente. Ele diz que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então este é o assunto, eu entendo que este é o assunto de todo o restante, ok? Do capítulo 4. O apóstolo Paulo quer que eles progridam na santificação. Só que ele vai tratar especificamente aqui dos versículos 1 a pelo menos até o versículo 8, a questão da imoralidade, certo? Então lembre-se que na aula passada eu falei que quanto a essa questão da santificação, o apóstolo Paulo fala o que é marcado aqui por 3 Qs. Que vos abstenhais da prostituição, depois que saiba possuir o próprio corpo em santificação, e o terceiro que aqui ninguém ofenda seu irmão. Essas são as 3 ordens que ele dá a respeito aqui da santificação no quesito da pureza sexual.
Então lembre-se que aqui ele está tratando do correto relacionamento com os demais. Por isso, o assunto aqui é a imoralidade, o correto relacionamento neste aspecto com os demais. Então, em primeiro lugar, ele diz: se abstenham da prostituição. Lembre-se que a palavra prostituição, na língua original, no grego, é a palavra porneia, que é um termo geral para referir-se às diversas formas de imoralidade, aos diversos usos do nosso comportamento sexual fora do ambiente permitido por Deus, que é o casamento. Então é isso que o apóstolo Paulo diz que o crente deve se abster. Em segundo lugar, ele afunila um pouco mais. Ele fala a respeito do critério para o qual um homem ou uma mulher deve procurar um parceiro. Então o critério não deve ser o desejo de lascívia. É esse critério que move os diversos relacionamentos, as diversas formas de relação sexual fora do casamento. Então, toda relação de um homem e uma mulher fora do casamento, relação sexual, é movida por desejo de lascívia, como ele diz aqui, certo? Então, qual o critério leva um homem ou uma mulher a praticar a imoralidade? É o desejo de lascívia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o que deve mover um homem a querer se relacionar com uma mulher e vice-versa é o desejo de santificação e honra, ok? Então, o homem deve ter critérios santos e critérios virtuosos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Não desejo de lascívia. Se todo homem deseja uma mulher ou a mulher deseja um homem por critérios de santificação e honra, a imoralidade não vai ser praticada. E em terceiro lugar, que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A ideia de ofender ou defraudar um irmão agora coloca a imoralidade na perspectiva do prejuízo que a imoralidade causa com a outra pessoa. Então, nesse quesito anterior, aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo aborda aqui um quesito pessoal. Escolha um parceiro por quesitos de santificação e honra. Agora, no versículo 6, a explicação de Paulo é que a imoralidade ela ofende e defrauda um irmão. O que é defraudar? Defraudar é tirar vantagem de um irmão. E ofender é você pecar, é você fazer algo que provoca o prejuízo, é você transgredir os limites de um irmão. Basicamente é essa a ideia. Então, todas as vezes que um crente se relaciona com um irmão em Cristo, certo? Homem, mulher, mulher ou homem, e essa relação ela possui imoralidade, um está ofendendo e defraudando o outro. Um está transpondo os limites que deveria estabelecer, que deveria respeitar, e tirando vantagem indevida um do outro, ok? Então esse aqui, irmãos, é um excelente texto para você tratar em reuniões de casais e em reuniões de jovens quanto à imoralidade sexual, mostrando a perspectiva bíblica de quaisquer formas de manifestação sexual fora dos limites do casamento, ok? Então a Bíblia considera tudo isso como uma forma de prostituição. Não existe nenhuma relação fora do casamento que não seja uma forma de prostituição, ok? Tudo isso é movido por desejo de lascívia, não é por santificação, e tudo isso é uma ofensa e tirando vantagem de um irmão, ok? Então isso foi o que a gente analisou na aula passada. Agora vamos analisar o restante do texto aqui até o versículo 12.
Ainda neste assunto da santificação, a partir daqui da metade do versículo 6, a questão agora será o porquê. Ou seja, por que devemos nos abster da prostituição, saber possuir alguém em santificação e não ofender e nem defraudar um irmão? O apóstolo Paulo, mais uma vez, dá aqui 3 razões. Em primeiro lugar, certo? Está aqui no final do versículo 6. Deus é o vingador. Então, quando um crente tira vantagem de outro crente, ofende a outro crente, quando a imoralidade ela é praticada, certo? Nós estamos pecando e ofendendo ao próprio Deus. Deus, ele é o vingador. Então, a que Paulo está se referindo aqui? Provavelmente, irmãos, o apóstolo Paulo tem uma dupla referência aqui, certo? Em primeiro lugar, Deus como vingador, ele pode agir no presente, certo? Ou seja, uma vez que nós ofendemos a Deus, Deus tem o direito de devolver a ofensa, ou seja, Deus tem o direito de revidar, de dar aquilo que é justo, certo? Pelo contexto das Escrituras, em se tratando de crentes, Hebreus capítulo 12 vai falar disso, seria como se Paulo estivesse falando que o Senhor tem o direito de disciplinar. E de fato, certo, muitas das relações ilícitas entre crentes acabam com trágicas consequências, ou para ambos, ou para a igreja que tolerou aquilo, certo? Você pode saber histórias de pessoas que, por se aventurarem em relações sexuais ilícitas com irmãos em Cristo, sofreram sérias consequências, ok? Mas também Paulo pode estar se referindo a Deus como um vingador futuro, certo? Então, um dia todos nós seremos julgados por Deus. Um dia Deus virá. E se você é uma pessoa que não tem santificação, você não verá a Deus, ok? Então, a falta de desejo por santificação é um sinal de incredulidade, é um sinal de que você não tem Cristo em sua vida. E então você um dia será vingado por Deus. Então pode ser que Paulo tenha as duas ideias. Provavelmente, eu creio que a ideia inicial de Deus como vingando no presente é a mais provável aqui. Em segundo lugar, a segunda razão está aqui no versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A imoralidade, ela é a imoralidade constante, o desejo da imoralidade constante, a ausência de santificação é, portanto, sinal de que você não foi chamado por Deus, ok? Então, Deus não chama para a impureza. Deus chama para a santificação. A santificação, irmãos, é um trabalho do poder do Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado. Então, o crente que não tem santificação é um crente que não tem o Espírito Santo. Isso não significa dizer que crentes não pequem no quesito sexual. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que o texto está dizendo é que existe um contraste entre a impureza e a santificação. O progresso do crente não é um progresso de impureza, mas um progresso de santificação. O circuito natural da vida do crente não é se tornar cada vez mais impuro, mas se tornar cada vez menos impuro e mais santo. É um processo de santificação, certo?
Então, Deus nos chamou para isso, para este processo de santificação. Então, essa é a segunda razão pela qual a gente tem que se abster da imoralidade. E em terceiro lugar, é que aquele que rejeita a santificação está rejeitando a Deus que nos dá o Espírito Santo. Então aqui continua o mesmo argumento, certo? Uma vez que a pessoa rejeita a santificação, ela está rejeitando a Deus e ao seu Espírito. Alguém que não tem este progresso de santificação é alguém que não tem Deus e nem a ação do Espírito Santo, ok? Então essas são as três razões pelas quais o apóstolo Paulo afirma aqui que o crente deve fugir da imoralidade. A vingança de Deus, o chamado de Deus e também a questão da rejeição de Deus, ok? Então esses são os três pontos principais aqui, ok? Então avançando, vamos então para a segunda parte aqui do capítulo 4, versículos de 1 a 12, e nessa parte o apóstolo Paulo vai tratar aqui a respeito do amor fraternal, certo? Essa expressãozinha aqui, amor fraternal, ela é na verdade uma palavra só na língua grega, que é a palavrinha Filadelfia, de onde vêm nossas palavras como Filadélfia, certo? Você já deve ter ouvido o nome dessa cidade, a cidade de Filadélfia, e você também já deve ter ouvido isso como nome de igreja, por exemplo. E a Filadelfia é um aspecto do amor que envolve afeição, ok? Que envolve o relacionamento afetivo entre dois irmãos em Cristo. Então, isso é diferente do que é chamado de amor ágape, como a gente gosta de fazer essa diferença. Às vezes, no Novo Testamento, você vai encontrar essas duas formas como sinônimas, ou pelo menos com um campo semântico mais parecido. Mas a ideia do amor fraternal diz respeito ao relacionamento entre os crentes, a fraternidade, a afeição positiva que crentes devem ter em relação uns aos outros, ok? Então é o que nós chamamos de gostar. Aqui, irmãos, esse amor fraternal é o amor que é contrário ao ódio. Então o ódio, ele é o antônimo deste amor fraternal. Quando você odeia alguém, é quando você não quer ter nenhum tipo de afeição ou não tem nenhum tipo de afeição pela pessoa. Já o amor fraternal é uma ordem bíblica que deve marcar o relacionamento entre os cristãos, ok? Então o apóstolo Paulo agora vai falar a respeito do relacionamento entre os crentes no quesito, no tocante ao amor fraternal, certo? E ele começa dizendo que não há necessidade que eu vos escrevas. E ele então diz, vocês sabem que devem amar uns aos outros. Então note que interessante aqui, a palavra amor fraternal, ela é marcada pela palavrinha, ela é a tradução aqui da palavrinha Filadelfia. Mas aqui, em amar-vos uns aos outros, aqui este amor é a tradução da palavrinha agapau, que é o amor que nós chamamos amor ágape. Então note que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o amor fraternal é uma expressão deste amor que é o fruto do Espírito, deste amor que marca uma das essências do cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não tem necessidade que ele os escrevesse a respeito de mandar amar uns aos outros,
pois eles já estavam muito bem instruídos de que isso é um dever do cristão, ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que já que nós devemos amar nesse sentido ágape uns aos outros, nós devemos então ter este amor fraternal uns pelos outros. Deixe-me explicar a diferença aqui. Este amor ágape, muita gente gosta de dizer que é o amor divino, mas não é essa a ideia bíblica do Novo Testamento, do grego do Novo Testamento. O amor ágape é um amor que envolve uma disposição de buscar o bem do próximo, ok? É você dispor, se colocar alegremente e sem condições e sem interesses escusos, buscar o bem de alguém. Uma vez que você tem este interesse, você então ama fraternalmente aos seus irmãos, ok? Então note, o amor fraternal é um desenvolvimento do amor que os crentes devem ter uns pelos outros. Sendo assim, irmãos, já aqui de cara, é importante que a gente saiba, dentro da igreja não pode haver inimizade, ok? Então, o amor ágape, esse amor de você procurar o bem do próximo, sem fraternidade pode acontecer fora da igreja, pois você não precisa ter um amor fraternal com o inimigo, mas você precisa amar o seu inimigo, você precisa querer o bem do seu inimigo, sem necessariamente ter comunhão, fraternidade com ele. Já dentro da igreja, é impossível que você queira ter amor por um irmão sem ter fraternidade com ele. Então, dentro da igreja, não deve haver inimizade. Crentes que não têm fraternidade, que não têm comunhão, que não gostam de outros crentes, ok? Se isso acontece, existe um problema ali no amor entre eles, ok? Então, voltando aqui o texto, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que eles já estavam instruídos de que deveriam amar uns aos outros e que, portanto, agora ele quer falar a respeito deste amor fraternal. No versículo 10, ele continua dizendo aqui que eles já estavam praticando isso com todos os irmãos da Macedônia. Isso o quê? O amor fraternal, certo? Então eles já estavam tendo fraternidade com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então nós aqui passamos a saber que a igreja em Tessalônica tinha uma certa relação com a igreja em Bereia, com a igreja em Filipos, certo? Que eram aquelas igrejas da Macedônia, que existiam ali naquela região. Então eles já estavam tendo este amor fraternal para com toda a Macedônia. Provavelmente, pelo contexto onde o apóstolo Paulo vai falar em certa medida a respeito de trabalho e sustento, o apóstolo Paulo aqui pode estar se referindo às questões de uma igreja apoiando a outra, certo? De crentes da igreja de Tessalônica apoiando, ajudando crentes de outras igrejas, certo? Pois lá no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo usa as igrejas da Macedônia como modelo de generosidade para sustentar a obra de Deus. Então, provavelmente estava acontecendo uma certa fraternidade entre aquelas igrejas, no sentido de ajudar uns aos outros. Porém, o apóstolo Paulo aqui no final do versículo 10 diz: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais.
Então note aqui que mais uma vez o apóstolo Paulo fala em progressão. Por isso que o amor, certo? Especialmente o amor fraternal, ele é uma manifestação da santificação. Então, quanto mais um cristão ele é santificado, ele tem amor fraternal uns para os outros, e o amor ágape também aqui, certo? Então, o progresso da santificação é um progresso do amor. Por isso que Paulo diz, vocês já sabem que devem amar uns aos outros. Agora eu exorto vocês a progredirem cada vez mais. E os versículos 11 e 12 aqui, então, irmãos, o apóstolo Paulo aplica essa questão do amor fraternal à questão do sustento e do trabalho. Então, o que estava acontecendo ali? Provavelmente, pelo contexto de 1 Tessalonicenses e de 2 Tessalonicenses, nós podemos saber que havia uma perspectiva equivocada a respeito do meio de se conseguir o sustento e do trabalho. Então, em 2 Tessalonicenses, nós descobrimos, por exemplo, que tinha pessoas que achavam que já que Jesus Cristo iria voltar a qualquer momento, não precisavam trabalhar mais, certo? Outras pessoas, aqui, pelo que nós entendemos no texto aqui, não estavam querendo trabalhar e estavam querendo depender uns dos outros, depender dessa ajuda, dessa fraternidade uns dos outros, ok? Então o apóstolo Paulo vai querer corrigir isso. Ele coloca as relações de trabalho entre crentes como uma questão de fraternidade, como uma questão de crentes demonstrando amor uns pelos outros. Então o apóstolo Paulo dá aqui 3 ordens, certo? Para que os crentes progridam cada vez mais no amor fraternal, no que diz respeito ao trabalho e ao sustento. Em primeiro lugar, aqui, certo? Ele diz o seguinte, que o crente deve diligenciar por viver tranquilamente. O que é que ele está querendo dizer aqui? A palavra diligenciar, irmãos, ela literalmente significa apreciar, ela tem a palavrinha philo, ou seja, é alguém que ama, alguém que deseja, alguém que aprecia, o time, que é a honra. Então é um desejador de honra. Então alguém que é movido por honra. O que é que Paulo então está dizendo aqui? Que eles diligenciassem, que eles procurassem, certo? Viver tranquilamente. Em que sentido, então, ele quer que eles procurem viver tranquilamente? É que eles procurassem, como forma de honra, que eles amassem a honra de viver tranquilamente. E a ideia de viver tranquilamente aqui não é a ideia de alguém que vive sem fazer nada, ok? Naquela região e naquela época era muito comum esse tipo de postura, como eu falei a vocês. A postura defendida por muitos filósofos que, por uma corrente filosófica, da pessoa viver de maneira monástica. E isso teve reflexo no próprio cristianismo, como vai ser discutido em 2 Tessalonicenses, de pessoas que estavam querendo viver de maneira monástica. E o apóstolo Paulo diz aqui que viver tranquilamente deve ser algo a ser diligenciado, deve ser uma questão de honra. Agora, qual é o sentido de tranquilamente que Paulo está tratando aqui? O que ele está tratando de tranquilidade aqui
é de você não ser, nos termos de hoje, aquela pessoa viciado no trabalho ou extremamente envolvido nas questões de trabalho e sustento, ok? Então é você viver tranquilo, sem ser alguém que está desesperado por trabalhar cada vez mais. Essa pessoa que não vive tranquilamente, a pessoa que vive desesperada por ganhar mais dinheiro, por trabalhar cada vez mais, ela pode acabar prejudicando uns aos outros, ok? Então o crente que se recusa a viver tranquilamente é o crente que deseja trabalhar muito e ele então pode ser um problema para os demais naquela sociedade. Então, em que sentido o desejar viver uma vida tranquila pode acabar prejudicando os demais? Então, para a gente entender isso, vamos entender melhor o contexto daquela época, certo? Naquela época, as pessoas que se envolviam muito com o trabalho eram pessoas que se envolviam muito nas questões sociais, nas questões estatais e acabavam trazendo problemas uns para os outros. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós temos crentes brigando com crentes a respeito de propriedades, certo? Então, Paulo está falando aqui para que as pessoas vivam vida tranquila, para que as pessoas não vivam vidas desesperadas e acabam então prejudicando uns aos outros, certo? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala aqui em cuidar do que é vosso. Ele diz que outra ordem que ele dá é que o crente deve cuidar do que é seu. O que ele está querendo dizer aqui? É que o crente não deve se intrometer na vida uns dos outros. Cada um deve cuidar de si mesmo e dos seus negócios. É essa a ideia. Cuidar do que é vosso é cuidar do seu próprio negócio, certo? Aqui você tem um reflexo de Provérbios capítulo 25, que diz que uma vez que crentes se intrometem muito na vida de outro crente, ele acaba trazendo aborrecimento. Então Paulo está dizendo para que cada crente tenha o seu trabalho e se preocupe com o seu próprio trabalho, certo? Que eles não ficassem se intrometendo no negócio do outro. Então, desde aquela época e até hoje, irmãos, sempre é muito perigoso quando crentes trabalham muito próximo de outros crentes, certo? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, já naquela época, ainda hoje é assim, existe muito problema quando crentes se intrometem no trabalho de outros crentes. Não é que isso é proibido, mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos diligenciar, ou seja, buscar uma questão de honra, nós nos preocuparmos com o nosso próprio trabalho. E em terceiro lugar, trabalhar com as próprias mãos, certo? Então esse aqui é o terceiro lugar, onde o apóstolo Paulo fala do trabalho manual. Por que ele fala isso? Porque a cidade de Tessalônica, sendo localizada na região da Macedônia, que era uma região de cultura greco-romana, era uma cidade que desprezava o trabalho manual. Muitas pessoas, por não quererem o trabalho manual, preferiam se tornar pedintes, ok? Já na cultura judaica, o trabalho manual sempre foi visto como algo de grande honra. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo tinha um trabalho manual de fazedor de tendas para não depender dos próprios tessalonicenses, ok? Então ele mesmo fez tendas, fez trabalho manual. O que Paulo está dizendo? Que
uma forma de crentes cuidarem de seus próprios negócios, viverem tranquilamente, é que eles trabalhem com as próprias mãos. Então, no versículo 12, ele vai explicar que uma vez que isso acontece, os crentes possuem dignidade, ou seja, eles se portam com dignidade e eles não vão precisar de nada. Então, qual era o problema que estava acontecendo ali? Havia pessoas na igreja que estavam se abdicando do trabalho manual, porque isso era mal visto na sociedade greco-romana, e então assumindo a posição de pedintes e se intrometendo no trabalho um do outro para pegar dinheiro, para conseguir o seu sustento através dessa forma de pedir, de depender de um irmão uns dos outros, ok? E o apóstolo Paulo diz que isso não é digno, não é bom que o crente viva nesse estado de ficar necessitando do trabalho dos irmãos. Ele precisa trabalhar com as próprias mãos, para que ele não precise de nada, nem mesmo para com os de fora, ok? Então, qual é a grande lição que o apóstolo Paulo dá aqui? É a necessidade dos crentes trabalharem de maneira digna para conseguirem o seu sustento, certo? No século XXI, as relações de trabalho, elas não são como eram no século I, aqui onde o apóstolo Paulo estava. No século XXI, as questões são diferentes. Hoje em dia, você tem uma dimensão muito maior de trabalho. Depois da industrialização, você tem hoje uma dimensão muito maior de trabalho. Então, atualmente, você ser um pedinte é uma questão muito de mendigos, diferentemente da época do apóstolo Paulo. Nem todo pedinte, nem todo que necessitava do sustento dos irmãos eram mendigos, eram pessoas que assumiam posição de carência e a igreja então ajudava. Paulo diz que não, que eles devem trabalhar com as próprias mãos. Assim também deve ser hoje, ok? Os crentes devem se esforçar, isso excluindo aqueles que vivem do ministério, que a própria Bíblia diz que eles têm o direito de viver do ministério. Eles devem se esforçar para não depender financeiramente uns dos outros, para que eles então trabalhem e consigam o seu próprio sustento, ok? E isso é uma forma sadia de manter a fraternidade dentro da igreja. Então é isso, irmãos. Espero que você tenha entendido a exposição desse texto. Na próxima aula, então, a gente avança para o texto a partir do versículo 13, que fala sobre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Então, espero você e até a próxima aula.